Boa noite. Continuando aí o terceiro tópico desta palestra, que é 30 minutos comigo mesmo na presença de um estranho. Essa palestra que vem para impactar você, que vem para motivar você, essa palestra que vem para trazer a você uma reação para que você possa ter sucesso, para que você possa encontrar o caminho da felicidade, o caminho da riqueza e descobrir o que uma depressão, e descobrir o que uma falta de amor, uma falta de carinho, de atenção, de ser um pouco mais prestativo pode atrapalhar na sua vida. Eu conheci uma moça que era membro da primeira igreja batista lá no litoral paulista. Um dia esta moça, ela foi convidada por uma senhora já bem de idade, se ela não ia morar com ela e cuidar dela lá. E ela disse: sim, eu vou ser uma cuidadora. E ela foi então morar com essa senhora de idade lá no Parque São Vicente, né? Ou seja, desculpe, lá no Bitaru. E aí então essa moça foi morar com essa pessoa e cuidava dela e tal, e levava ela para a igreja, vinha com ela e tal. Um dia a aposentadoria desta senhora, ela foi bloqueada. E aí esta senhorinha, que era mãe de 4 filhos, filhos homens e filhas mulheres, e morava em São Paulo. E esta mulher ficou ali sem condições, porque de idade não tinha quem fosse socorrer para desbloquear o seu benefício. E aquela moça, que ganhou um dinheiro dela durante um período, agora era quem sustentava ela, quem comprava os alimentos, quem corria atrás, quem ia resolver tudo para ela. E ali elas criaram um laço de amizade, um laço de irmandade, um laço de carinho, de amor, uma moça mais jovem com uma senhora mais de idade. E ela tratava muito bem aquela senhora. E aí aquela senhora estava doente. Então o que ela fez? Aquela senhora mandou chamar o cartorário e ali ela pegou o bem que ela tinha, que era uma casa muito boa ali naquele bairro, que é no centro da cidade de São Vicente. E aquela senhora então pediu para o cartorário passar em vida aquela propriedade para aquela moça. A moça não sabia disso. Então passou e também ela recebeu os dinheiros atrasados e tal. E aí acontece que aquela senhorinha ficou muito doente, muito doente. Quando ela estava próximo a morrer, ela então chamou a moça e disse: olha, minha filha, essa casa, tudo isso aqui, eu vou deixar para você. Eu já chamei o cartorário, já fiz a documentação e estou dando tudo para você, doando pelo amor que você teve comigo, pelo carinho que você teve comigo, pela paciência que você teve em cuidar de mim. Então eu estou passando tudo para o seu nome. Então, quando meus filhos vierem de São Paulo, quando eu morrer, eles vão querer tomar isso de você e tirar de você. Mas está tudo lá no cartório, está na mão do advogado tal, e tudo que eu tenho ficou para você. A senhorinha morreu e os filhos vieram. E quando os filhos vieram, que não tiveram carinho com a mãe, não tiveram amor com a mãe, não tiveram atenção com a mãe, e pegaram a moça que morava lá e mandaram ela pegar as coisas dela e ir embora. Dispensaram a moça, mandaram embora. E aí tentaram vender a casa.
Quando elas tentaram vender a casa, o advogado apareceu. Falei, não, você não pode vender essa casa. Essa casa tem dono. Como? E tem donos? Essa casa é da minha mãe, nós somos herdeiros. Não, a sua mãe fez um testamento em vida e doou esta casa para esta moça, que foi quem teve atenção com ela, cuidado com ela, carinho com ela, amor com ela, foi quem cuidou dela nos últimos dias de vida. Então eu quero dizer para você que fazer bondade, atender, ouvir as pessoas é muito importante. Às vezes passa pela sua mão bênçãos e riqueza que você perde porque você é presunçoso, porque você não é amoroso, porque você não tem tempo para fazer a bondade para pessoas pobres ou pessoas doentes. Faça isso. Você pode se surpreender quando você faz um bem para alguém. Esta palestra é a palestra 30 minutos comigo mesmo, diante de um estranho. Nós vamos falar nesse terceiro tópico sobre como conquistar vitória, ter sucesso, ganhar dinheiro, quando nós temos uma visão acurada para os negócios. Quando nós temos uma percepção desenvolvida para perceber que tem algo que pode levar você ao sucesso. Tem muita gente aí que desiste na hora da última picaretada na pedra aonde o diamante está. E desiste. Não desista. Continue cavando, porque o diamante está logo na frente. Vou contar uma história para você. Eu era pastor numa cidade pequena no estado do Maranhão e construindo uma igreja, um templo, com muita dificuldade. E aí, um dia eu estava tão preocupado porque eu precisava pagar alguns compromissos. E o que eu fazia? Eu saía da cidadezinha que eu era pastor e vinha para outra cidade chamada Floriano. E eu ia lá no Bradesco, onde eu tinha conta. Só que na minha conta não tinha dinheiro. Mas eu ia todo dia lá e passava o cartão. Eu acreditava que algo ia acontecer. E aí um dia eu venho passando e encontrei um senhor bêbado caído no meio da rua, sentado numa calçada. E vinha eu e o meu filho. E aí eu falei para o meu filho, olha, esse rapaz está bêbado, está caído aí, mas olha a meia dele. A meia dele é boa. Então significa que esse cidadão não é um João qualquer. Mas como, papai? Porque a meia dele é uma meia de... O homem que tem vaidade, o homem comum, ele compra uma meia qualquer, mas a meia do cidadão era uma meia boa. Fui no banco, cheguei no banco, passei o cartão, não tinha nem um centavo. Voltei, o bêbado estava lá, caído. Eu parei, chamei ele, moço, foi o que aconteceu, você está bebendo assim, rapaz. Senta um pouco. Arrumei uma água, dei uma água para ele, e aí disse para ele, o que é que aconteceu? Você não me parece ser um bêbado comum, uma pessoa viciada totalmente em bebida. Aí ele se ajeitou, encostou na parede e disse para mim, eu sou de Picos, no Piauí. Minha mulher me abandonou e eu sou apaixonada por ela, e lá nesse intervalo teve um problema. E aí eu saí pelo meio do mundo e vim parar aqui em Floriano. E comecei a beber e agora eu estou caído aqui. Eu, levanta, vou levar você para minha casa. Levamos aquele cidadão. Eu morava em frente, na mesma rua em frente à igreja.
E a igreja tinha um lugarzinho para hospedar lá atrás. Então, minha esposa fez um prato de sopa bem quentinho, bem gostoso. Demos ali a oportunidade daquele cidadão tomar um banho. Pegamos uma roupa minha e demos para ele. E tratamos com tanto carinho aquele moço. Eu estava construindo a igreja, mas não tinha recurso para pagar um pedreiro. E todo o material que eu precisava para a construção naquele tempo tinha acabado. Eu não tinha dinheiro para comprar. E aí comecei a alimentar aquele cidadão, quando ele estava bem. Aí começamos a conversar, ele começou a contar a história dele. E ele disse, olha, eu sou pedreiro. De que bacana, que bom. Eu estou precisando de um pedreiro e não tenho recurso para pagar. E se você me ajudasse voluntariamente, quem sabe eu e meu filho aí, a gente trabalhava com você e a gente fazia a construção do templo. Ele falou, eu sei fazer um negócio que gera dinheiro. Eu digo o quê? Ele disse, eu faço cada vaso lindo de cimento, uns cálices, uns vasos de diversas maneiras. Eu tenho um filho e 2 filhas. E minhas filhas são muito trabalhadoras, gostam de aprender. Uma hoje é professora e está se formando também advogada. E a outra, minha filha, é estilista, mexe com moda. E aí, então, na época, elas eram bem jovenzinhas, bem mocinhas. E aquele cidadão, então, disse, eu só preciso que o senhor me arrume cimento e areia. E aí nós providenciamos esse cimento. E ele foi ensinar eu, meu filho e minhas 2 filhas a fazer vasos de cimento. E aí, quando eu vi os vasos se tornarem bonitos, feitos de uma maneira tão fácil, colocando areia dentro, fazendo um bolo de terra, uma coisa. E aí, minhas filhas começaram a fazer vaso. Começou cada um, meu filho, eu, e começamos a disputar quem fazia o vaso mais bonito. Aprendemos com aquele cidadão. Se tornamos amigos, um cidadão que era uma pessoa de bem, que porém estava passando por um momento difícil. E aí convidei os jovens da igreja para nós também fazer vaso. Conseguimos mais cimento, conseguimos comprar o cal para pintar, e aqueles vasos ficavam desenformados, bonitos, todos pintados de branquinho. E aí um dia nós arrumamos um caminhão de um amigo e levamos um caminhão cheio de vaso de cimento e levamos para a feira de Floriano. Vendemos tudo. E agora eu tinha dinheiro para comprar o material, para construir, voltar à construção do templo. Eu tinha dinheiro para fazer uma feirinha para dentro de casa. E eu tinha dinheiro para dividir com aquele cidadão que estava sendo o nosso gestor, o nosso professor de vaso de cimento. Então, você ser uma pessoa que reconhece a dificuldade do outro, você que encontra, apoia alguém que está desesperançoso, mas que tem conhecimento, uma profissão. E aquele moço ficou 6 meses conosco, nos ajudando na igreja, conseguimos desenvolver mais a construção do templo. Tivemos agora uma fonte de renda que aprendemos, que dava para a gente tocar a obra. E aí o que acontece? A família desse cidadão estava procurando ele. Agora ele estava alegre, feliz na igreja, nos ajudando, envolvido com uma nova vida, não tinha mais bebida. E aí a esposa chegou, pelo qual ele era apaixonado, gostava dela, mas que tinha havido um problema no meio do caminho. A função pastoral foi reconciliá-los e eles voltaram para casa felizes e foram dar continuidade à sua vida. Mas nós aprendemos uma maneira de ganhar dinheiro em plena região do Nordeste. Nós não podemos perder as oportunidades. Nós temos que ter a percepção da visão daquilo que pode gerar
negócios que podem gerar renda. Temos que nos envolver. Eu me lembro, eu tenho um irmão que hoje é doutor, o doutor Eliese, e o doutor Eliese, ele sempre, nós somos 5 irmãos homens e 2 mulheres. Como nossos pais morreram muito cedo, foram as nossas irmãs mais velhas, ou seja, que eram mais velhas que nós, que nos criaram. Nós temos uma irmã que se encontra no céu e temos uma irmã que está viva aí, uma jovem moça bonita, que deve ter aí, eu estou com 65, ela deve estar na casa de uns 70, mas é uma moça bonita. E aí então meu irmão, tudo que ele arrumava de trabalho, ele colocava os 5 irmãos no negócio. Os 4, né? Porque ele era o 5º irmão. E aí todo mundo trabalhava junto. Meu irmão inventou que nós éramos técnicos de segurança eletrônica. E todos nós nos tornamos técnicos de segurança eletrônica. E naquela época, a internet era muito devagar. E meu irmão já tinha inventado um sistema de conversar com eletronicamente entre as pessoas, né? Tipo um WhatsApp. Isso faz muitos anos. Mas um dia, meu irmão chegou em casa e disse para mim: Wilson, encontrei um negócio que nós vamos ganhar dinheiro, mas a gente vai ter que se arriscar e vai ter que fazer uma viagem. Eu falei, como que é? Encontrei uma empresa multinacional chamada Casas Uberlândia, chamada José Alves S.A. Ela é uma sucursal lá de Goiás, de Goiânia, daquela região de Uberlândia, que está se implantando lá em Imperatriz, no Maranhão. Eu digo, mas rapaz, nós vamos sair daqui do Pará, daqui para lá para o Maranhão, mas vai ser um negócio, um desafio muito grande. Nós vamos ganhar dinheiro. Naquela época, o juro estava a inflação estava entre 40%, chegou até 44%, 45%. E essa empresa era uma empresa que vendia mais de 1.000 produtos a Casas Uberlândia. Ela vendia do café ao prego, da enxada ao martelo, do tecido, ela vendia tudo que um comerciante precisava comprar. O prazo dela era curto, era 21 dias por causa do sistema da inflação que aumentava todo dia. Então o prazo era 21 dias. Mas o vendedor ganhava, naquela época ele ganhava 2,5% na venda e 2,5% na cobrança. E meu irmão vislumbrou um grande negócio, uma grande venda. Nós estávamos lá em Belém do Pará, e aí então, sem dinheiro, um dia a gente vem de ônibus até Imperatriz do Maranhão. Quem conhece Imperatriz sabe que Imperatriz é terra de pistoleiro, era um negócio feio naquela época e tal, mas tinha uma grande empresa lá, uma grande empresa da atacadista chamada Casas Uberlândia. E eu e meu irmão, então, pegamos um ônibus e fomos para Imperatriz. Chegamos em Imperatriz, sentamos e conhecemos o gerente da empresa, o gerente da sucursal, era não sei o que Ribeiro o nome dele. Moral da história, nos chamou para sentar, disse, vocês são vendedores? Somos vendedores. Ele falou, vocês sabem que nós queremos implantar venda lá em Belém? Nós vamos dar 1 ano para vocês venderem 5 milhões.
Se vocês venderem 5 milhões durante um ano, aí nós vamos implantar uma sucursal de venda lá naquela região e vocês vão ser os prepostos, ou seja, os responsáveis pelo setor de venda daquela região. Aí, meu irmão, não, tudo bom, nós vamos fazer um grande varejo, vender de porta em porta, de loja em loja, de casa em casa, de mercado em mercado. A gente vai abrir um escritório lá e vai botar preposto, vendedores, e a gente vai fazer um grande negócio. É 5 milhões que o senhor quer? Ele disse, é. Em um ano. E se a gente vender 5 milhões em um mês? Aí o cara olhou para nós assim e falou, mas vocês... Nós levantamos uma estatística, nós mandamos os nossos técnicos de venda fazer um levantamento sobre o potencial do mercado sobre nossos produtos. Só que nós conhecíamos a Ilha do Marajó, nós conhecíamos o interior, onde tinha um grande potencial de compra que eles não conheciam. E aí o camarada se empolgou com a nossa proposta. E nós só tínhamos uma Brasília velha. Aí preste atenção. Como é que nós temos que aprender a prestar atenção aonde está a oportunidade para a gente ganhar dinheiro? E nós chegamos com aquela maçaroca de papel que era um contrato da empresa. Um contrato para que a gente fosse representante comercial das Casas Uberlândia. E aí a gente voltou tão empolgado em trabalhar, em cumprir com a nossa proposta de vender 5 milhões em um mês, quando a proposta deles era 5 milhões em um ano. Aí voltamos, olha, compramos um barco. Preste atenção quando a gente tem alvo, quando a gente tem uma visão sobre o campo de mercado, o campo de negócio. Compramos um barco fiado, um barco de 12 calates. Compramos umas 10 Brasília, que era a Brasília e o Fusca e a Kombi. E aí, eu, o doutor Eliezer, o Dilson, porque nós somos... Minha mãe era apaixonada pelas águas, pelo mar. Eu sou o Wilsomar, o outro meu irmão é o Zildomar e o outro meu irmão é o Dilsomar. E a gente tinha um irmão que também está no céu, um camarada muito especial. E ele era o faz tudo, o se propõe fazer tudo para nós. Mas nós somos de uma família, nascido de uma família evangélica, cristã. E eu não sei por que carga d'água esse meu irmão começou a se meter com bebida, e bebia demais. Mas nós colocamos ele no negócio, queríamos ele. E aí começamos a trabalhar. Meu irmão, eu fui para Breves, meu irmão foi para o Alto, meu irmão foi para Breves, eu fui para o Alto Jari, Ponta de Pedra, Limoeiro do Ajuru, e tantas outras cidadezinhas que a gente viajou. Quando nós voltamos da venda, voltamos da Ilha do Marajó, chegamos em Belém para remeter, para enviar os pedidos, nós tínhamos vendido naquela época 50 milhões de cruzeiro. Era muito negócio. O doutor José Alves Ribeiro, ele pegou um avião lá, em Imperatriz, e veio acompanhando, porque havia um comboio de carretas
trazendo as nossas vendas. E ele achava, esses dois camaradas vieram dar um golpe. Eles vão dar sumiço com essa mercadoria. É muita mercadoria. E o caminhão, as carretas entraram no Porto do Sal, ali onde ficam os grandes barcos que viajam para Breves, para Cabetá, que viaja para Mocajuba, que viaja para aquelas regiões do Tocantins, ali daquela região do Rio Tocantins. E o navio que ia para o Amazonas, que ia para São Benedito do Gurupá, que ia para o Rio Tajapuru, Porto Brasil. E os camaradas disseram, não, vão acompanhar. Vamos ver se é verdade essas vendas. E eu tinha ido para ali perto de Mazagão, em Macapá, ali no Alto Jari, na Vila Laranjal. Fui de avião, teco-teco, e vendi lá 12 milhões para um camarada que chamava Boca Rica. Vendemos. E aí, em Breves, cidade de Breves, a maior cidade da ilha do Marajó, uma cidade moderna, plantada no meio da Amazônia, chamamos um prefeito, amigo nosso, chamado Gervásio Bandeira. E falamos para ele que a companhia Celpa do Pará ia colocar a eletricidade, ia instalar postes lá de luz, porque a iluminação lá ainda era a diesel e era meia parca. E falamos para ele que se ele não comprava da gente umas 600 caixas de lâmpada Ojrã. O camarada acreditou em nós, porque eu disse, olha, eu fui em Belém e eu estive lá na Celpa e eu ouvi o camarada falando lá que já vem os barcos, as barcaças, trazendo portes para instalar aqui em Breves. E nós demos uma garantia, e se por acaso demorar, a gente vende de novo e a gente ganha as margens de lucro. Porque se você compra 600 caixas de lâmpada, você tem um desconto de 22%. E daqui a um mês, 2 meses, essas lâmpadas vão aumentar. Então nós vamos ganhar os 22% e vamos ganhar a diferença do aumento. E o prefeito comprou nossa ideia. E não comprou 600 caixas, não, ele comprou 1000 caixas de lâmpadas Ojrã. E nós continuamos vendendo. E os camaradas da empresa José Alves S.A., Casa Uberlândia S., ficaram doidos. Desses dois Boca Quente, porque a empresa era Boca Quente, Casas Uberlândia, e o nosso barco também estava escrito Boca Quente. Esses vendedores ganhamos prêmio. Meu irmão ganhava prêmio, nós ganhávamos bicicleta, prêmio. Era um negócio. Agora, você já pensou vender 1000 caixas de lâmpada para uma cidade que não tem luz elétrica? Pois é, nós vendemos. Aí, meus amigos, começamos a ganhar dinheiro. Já não era mais Brasília Velha. Aí abrimos uma empresa particular nossa. E começamos a ser abençoados. Compramos sítio, terreno, propriedade. Nós tínhamos dinheiro naquela época dos 40%. A gente aplicava no over. Era muito dinheiro. Uma visão que o meu irmão teve e uma coragem de que a gente tinha que desprender, vender uns bens pessoal nosso para a gente comprar ferramentas para poder trabalhar. Quem visualiza oportunidade, investe nas oportunidades. E aí, ganhamos muito dinheiro. Ganhava na venda 2,5% na venda, 2,5% na cobrança. Como era a Ilha do Marajó, nós retardava a entrega do dinheiro no banco e ficávamos 5, 6, 7 dias aplicando no over e ganhava dinheiro. Era um negócio maravilhoso. Descobri uma mina de ouro. E aí, o Gervásio Bandeira, prefeito daquela cidade, que era amigo pessoal do meu irmão foi quem fez, o doutor Elias foi quem desenhou a bandeira do município da cidade de Breves. Aí
Chegamos lá, houve um atraso no governador do estado do Pará em fazer com que a energia, os portes, tivesse colocado lá no prazo que estava determinado. Então chegamos com o prefeito e falamos, não se preocupa não, a gente vende essas lâmpadas para outro. E te devolve o dinheiro da prefeitura corrigido com toda... E aí fizemos assim. Nós ganhamos comissão de novo, ganhamos dinheiro de novo, vendemos as caixas de lâmpada para outros fornecedores, outros clientes. Eu me lembro que eu tinha um cliente que me comprava muito, Alípio Garrido Garamês, um camarada que era dono de uma fábrica de palmito e que hoje é muito rico lá em Breves, com dono de uma grande linha de supermercados. Quantas vezes ficamos no Hotel Alibaba, um hotel famoso que tem lá na cidade de Breves. E aí vendemos as lâmpadas, ganhamos dinheiro outra vez, e quando foi necessário que colocou os postes de luz e que preparou, lá nós fomos vender novamente 1000 caixas de lâmpada para o prefeito de Breves, lá do estado do Pará. Oportunidades têm que ser buscadas. Quando você visualiza uma oportunidade, você tem que ir em cima da oportunidade, não perder o campo de venda, a visão, a ótica do negócio. E aí, durante um bom período, trabalhamos como representante comercial das Casas Uberlândia, José Alves S.A. Isso é uma fase de bons negócios. Um dia eu vim para São Paulo, estado de São Paulo, e eu como pastor, às vezes não tinha dinheiro para consertar o meu amplificador, que queimava, consertar um microfone, uma corneta de silênio. E aí eu e meu filho, a gente sentava, é um garoto muito inteligente, está com 42 anos, hoje trabalha numa outra grande empresa. E aí a gente mesmo ia tentando e consertava. E quando nós chegamos em São Paulo, eu falei para o meu filho já era rapaz e eu já um coroa, vamos estudar no Escolar Tica Rosa, vamos para o Senai. E nós fomos para o Senai estudar eletrônica. Era febre instalar portão automático, câmera, circuito de câmera fechado, central de alarme. E nós tínhamos um grande envolvimento com as empresas, com a Codo, com as empresas HDL, com as empresas PPA. E aí viramos craque no negócio, viramos cérebro dessas instalações. Nós criamos no litoral paulista o que nós chamamos de galinha dos ovos de ouro, porque nós tínhamos muitos contratos com os prédios para manutenção em portaria, central de portaria, câmeras, portão automático e antenas parabólicas, essas coisas todas, e a gente pegava aquelas empresas de manutenção, de administradora de condomínio, e a gente tinha ali, fizemos uma carteira de coisas que a gente ganhava dinheiro com a galinha dos ovos de ouro, que era o nosso trabalho de conserto e manutenção do sistema de segurança eletrônica. Viramos craque nisso. Meu filho foi para se formar em eletrotécnica e a gente começou a fazer grandes desafios para poder ganhar dinheiro visualizando aquilo que é novidade do mercado. Quantas vezes nós passamos um dia andando na Santa Efigênia e admirando os equipamentos e, um dia eu comecei a dar manutenção em vários lugares, meu filho em várias lojas grandes lá no litoral, e aí até que eu fui cooptado pelo sistema de polícia civil para fazer
os monitoramentos, os trabalhos de segurança eletrônica para a proteção da parte administrativa do sistema. Do fórum, de vários lugares. E isso é legal, quando você visualiza, você tem uma visão a respeito de algo que vai gerar dinheiro, de algo que vai gerar economia, de algo que vai dar sucesso, algo que você pode produzir e ter vitória daquilo que faz. E aí, sempre aparecendo as oportunidades. Vou contar mais um aqui para vocês entenderem. Um dia eu tinha um contrato com a Polícia Civil e nós dávamos manutenção tanto na parte elétrica quanto na parte eletrônica do sistema de monitoramento, quanto nós dávamos também manutenção. A gente tem que fechar para ninguém entrar. Quando você entra num setor, você fecha, você cria outros setores, nem que você não saiba, você manda profissionalizar as pessoas, funcionários, e prepara ele. E fazíamos também ao trabalho de bombas d'água, até porque antigamente os presos ficavam na delegacia. Depois é que preso foi proibido de ficar em delegacia e ele entrava e ia direto para os presídios. Mas tinha que manter a elétrica e as bombas d'água funcionando dentro do sistema. Então nós trabalhávamos ali. E ali eu trabalhando, eu tinha minha equipe de trabalho, eu era um administrador do serviço, o meu funcionário fazia o serviço e eu ia prestar atenção, corrigir se estava certo ou não. E aí conheci um advogado daqueles da boca suja, que chamava muito palavrão, aqueles advogados de porta de cadeia. E o camarada era bom no que fazia, soltar preso, essas coisas. Ele era um bom advogado, é um bom advogado. E aí o que acontece? Um dia eu cheguei pela manhã e os colegas da carceragem, os civil, começaram a dizer: seu Souza, o senhor sabia que o fulano vai se matar? O senhor sabia que o fulano vai se matar? Eu digo: mas por que vai se matar, rapaz? Porque ele pegou uma bolada na costa e feriu a medula dele. E ele ficou aleijado. E não foi para operar e voltou numa cadeira de roda lá, e a mulher dele pegou as crianças que era filho lá, pegou tudo que ele tinha, levou, foi embora e abandonou ele aleijado dentro de um apartamento. E o caba não tinha como, passou a noite inteira olhando para um copo d'água e não tinha como beber, não tinha como pegar na água, não tinha como se movimentar. E o camarada com fome e com sede a noite inteira. E aí você sabe, tem amigos para tudo, né? Aí o camarada foi lá e emprestou uma arma para ele, ia dar um tiro na cabeça. E eu falei: eu vou lá conhecer esse camarada, vou lá ver ele. Eu, pastor evangélico, né? Vou lá. E fui lá na Presidente Wilson, cheguei perto da praia lá, um setor bacana, o cara morava no Gabão, mas agora o cara estava acabado, não tinha como advogado, não tinha recurso, estava devendo o apartamento, o cara estava todo encriquilhado. Aí cheguei lá e me deparei com aquela cena, uma pistola 765 no colo dele, e ele tentando criar coragem para se matar. E aí eu falei: amigo, você sabe quem sou eu? Ele: eu acho que eu já vi o senhor lá na delegacia. Eu falei: pois é, eu sou o seu Souza, sou o pastor Wilsomar. Eu vim aqui para te ajudar, rapaz. Não tem como me ajudar, rapaz, estou aleijado. Aí só umas 3 palavras, uns 4 palavrão. E aí eu falei: não, rapaz, vim para te ajudar, rapaz. Me dá essa pistola. Peguei a pistola, tirei do colo dele. E aí eu tenho uma família muito abençoada. Falei com a minha esposa, com a minha filha. Eu tenho uma filha que é uma pessoa muito bondosa. O marido dela, o Fernando. E eu falei: olha, a gente vai fazer a comida lá e vai trazer para o senhor aqui.
a água está tudo pertinho, a gente vai te ajudar, rapaz. E vai te tirar desse apartamento aí, porque o homem está dando ordem de despejo, você não tem dinheiro para pagar, você está ruim, você está com muita dificuldade. E aí a gente vai te ajudar, vai estender a mão para você. E assim, a minha esposa fazia a comida, minha filha levava, o meu genro levava, e a gente começou a assistir ele. Eu sempre gostei de computador, e eu tinha uns computador velho. A mulher levou até o computador do miserável do advogado. Aí, peguei o computador, levei lá para ele, e falei, rapaz, vamos fazer um negócio? Vamos ver teus processos? Aí você me dá uma procuração e eu vou lá te representar. Eu não sou advogado, sou nada, mas eu vou lá, vejo teus processos, olho e tal, te ajudo. E a gente vai tentar fazer alguma coisa e te tirar dessa situação. Tem pessoas que são mal agradecidas, mas eu não quero falar se a bondade que a gente faz é para receber algum retorno ou não. O retorno que eu almejava era a visão de ganhar dinheiro. Então preste atenção. Aquele cidadão que não mexia as pernas, a coluna, aquele cidadão estava ali imóvel, mas ele falava, mexia a cabeça. Então, com o computador, ele começou a ver, a mulher levou até o HD que tinha todos os seus processos. A gente foi lá, pediu, pelo menos um HD, né? E colocamos, instalamos, aí ele começou a ver os processos. E a gente começou a ver que tinha alguns trabalhos que ele fazia, e quando ficou doente ele parou, e começamos a ir lá pegar um dinheiro, cobrar, dar andamento no serviço, e ele começou a pagar uma luz, pagar uma água, já fez um acordo com o dono do apartamento para ele poder pagar aquele apartamento, pagar a dívida, né? E aí apareceu uma oportunidade de outro apartamento para ele, o homem dispensou, vendo a situação dele degradante do jeito que estava, dispensou, alugou um outro apartamento ali pertinho, porque o camarada era advogado e queria se manter no status, ali perto da praia do Itararé, ali perto da Ilha Pochá. Aí, moral da história, começamos a mexer no processo. Eu ia lá, ajudava ele e tal, e isso, e o cara começou a se animar. E um dia eu vou no Fórum de Santos, pegar uma documentação no Fórum de Santos, e chego lá no Fórum de Santos, e estou lá no vidro esperando ali a moça me atender ali para me passar uns processos, a cópia de uns processos, para me trazer para esse advogado. E eu fazia aquele efeito, nosso escritório lá, um escritório amplo, boas cadeiras, ar-condicionado, o meu patrão, advogado, doutor fulano de tal, não tinha nada, só tinha um camarada numa sala sem nenhum móvel, numa cadeira de roda, comendo uma quentinha que eu trazia. Então, quando você quiser ter sucesso, quando você quiser influenciar as pessoas, não conte miséria, não conte dificuldade, sabe? Se vista bem, se mantenha com boa aparência e enfrente, seja homens grandes, ricos, milionários, e vá com o seu potencial de negócio, com a sua capacidade intelectual de venda ou de produção ou de gestão, mas vá e faça o seu negócio. E aí eu estou lá e eu escutei 3 homens conversando. E o cara falou, rapaz, eu contratei aquele advogado, e o advogado já dei 25 mil reais para ele, e ele não respondeu nada, não fez nada, não resolveu o problema e tal. Aí o outro disse, mas lá é um problema, lá tem problema, os camaradas, o litoral ali tem muito PCC, tem muitas essas coisas. Os camaradas ali andaram vendendo, invadiram seus terrenos, tal, para tirar esses caras de lá é difícil. Aí eu falei, doutor, aonde é o lugar? Ele falou, rapaz, eu conheço esse lugar lá. E o meu escritório, o escritório do meu advogado, eu sou funcionário dele. Eu falei pro camarada, eu não sabia nem quem era, vim saber depois. Eu sou estagiário lá no escritório dele. E o camarada virou para mim, você sabe quem era ele? O filho do Mário Covas, aquele que foi prefeito de São Paulo e que morreu de câncer.
E ele falou, pois é, da Pedro Táxi até lá embaixo, aqueles terrenos todos são meus. Inclusive tem uns terrenos lá que é para fazer um aeroporto para o Estado. Mas a gente quer fazer negócio, de igual a gente faz. Fechamos, o meu advogado faz um contrato com o senhor e ele só tem negócio. Eu não tenho dinheiro para adiantar, porque o outro advogado pegou e disse, não, doutor, quantos terrenos são lá? Ele falou uns 10 mil terrenos, 5 mil terrenos, 8 mil terrenos, era muito negócio, tem terreno de todo tamanho lá. Eu falei, não, cada 10 terrenos só dá 3 para nós. Fechou, doutor? E aí o cara me olhou, eu digo, mas eu não sou advogado, mas o meu advogado, ele vai entrar em contato com o senhor, vai fazer uma procuração, vai lhe fazer, eu estou fazendo uma proposta aqui eu sou apenas um funcionário, mas ele vai lhe fazer uma proposta mais adequada, certinho e tal. E eu estava falando com o Mário Covas, e não sabia. Ele não é o Mário Covas, eu acho que é Mário Covas Neto. E aí, moral da história, esse meu amigo aleijado, que queria se matar, esse pobre infeliz advogado, quando eu cheguei lá, que ele vislumbrou esta grande oportunidade de negócio, ele ligou para o Covas. E ele era advogado, também tinha boa maneira de conversar, e aí fechou um bom negócio. E o cabo acreditou nas nossas propostas e no nosso trabalho. E nós, por sua vez, o cabo aleijado não tinha nem carro. Mas agora nós tínhamos um grande negócio na mão. Aí ele vai de uma concessionária, compra um carro fiado. Só que o cabo aleijado, com 2 pernas pesadas, e não tinha quem carregasse ele. Né? Botavam ele no elevador e de lá entrar com o carro dentro do prédio, e até que a gente conseguia colocar ele dentro do carro, ele sentava, e o cara já estava feliz, porque estava sentado dentro do carro. Contratamos um motorista, e ali ele ia lá para essa propriedade, para esse terreno, e começou a vender. Logo nos primeiros 4, 5 meses, ele tinha dinheiro suficiente para ir na China, tomar aquela injeção na coluna, e depois importou de Portugal, que era proibido no Brasil, eu me esqueço o nome, que se injeta no corpo humano, e as pernas dele começou a ficar mais leve, começou a se mexer. Ele não andava, mas começou a se mexer. E ali, então, a gente viu que quando você percebe, então uma pessoa que é de negócio, ele tem que estar com os ouvidos atentos, ele tem que ter uma visão de água, uma visão observadora, e ele tem que ter um bom entendimento do negócio, daquilo que o negócio vai desenrolar, vai produzir sucesso financeiro, vai produzir. E ali foi vendido todo aqueles lotes, e existia um problema ali, porque as pessoas já tinham invadido a propriedade, o terreno, e construído casa. E um grupo de pessoas vendiam aqueles terrenos dizendo que eram deles. E quando nós chegamos às pessoas, olha, nós não queremos tirar ninguém, porque a proposta era chamar a polícia militar e fazer a evacuação, tirar as pessoas de lá. Não, nós não vamos fazer isso não. A proposta do outro advogado. Nós queremos vender o terreno para você. Você vai dar 30% de entrada e vai parcelar. E aí vendemos todas as pessoas que tinham construído casa na propriedade do Covas, agora estavam comprando e pagando. E ele estava, claro, assinando a documentação, né, através do seu representante, e agora as pessoas estavam com os seus imóveis. A parte que era do aeroporto, que ia ser construído o aeroporto, era um mangue. E aí foi entrado com recurso para provar que aquele mangue ali ia ser muito complicado para fazer um aeroporto ali.
e vendeu-se lá em Itanhaém, onde tem as terras são firmes, e aqueles terrenos foi ali, já tinha sido pago, e agora o governo pagou a diferença do outro mais lá na frente, porque o outro era um imóvel, era terreno melhor, né? E aí, então, aquilo foi desapropriado e ali muita gente que morava pagou os lotes depois e foi vendido aquilo ali. E a prefeitura de Praia Grande tem um grande prefeito, um dos melhores prefeitos do estado de São Paulo, chamado Mourão. O cara asfalta, as cidades que estão perto não se comparam à cidade de Praia Grande. A cidade é toda urbanizada. A cidade é muito bem trabalhada. A área escolar, a área da educação, a área de viaduto, a área de incubadoras para empresas. O camarada lá é um crânio, é um engenheiro, e eu acho que ele está lá há quase 30 anos. Ele faz 2 mandatos, depois ele volta, e assim o camarada não sai de lá, porque ele realmente ele tem uma grande visão pela cidade, que é uma cidade praiana e uma cidade de turismo. Então, mais uma vez, nós visualizamos uma área que poderíamos ganhar dinheiro. Então, nesta palestra que eu estou dando para você, a respeito de 30 minutos comigo mesmo diante de um estranho, porque nós temos que se colocar de frente com a gente mesmo. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? Nós temos que conversar conosco, com as nossas especialidades, com a nossa capacidade de fazer. Então, nesta palestra, eu quero mostrar para você que quantas oportunidades você tem deixado passar, quantas oportunidades você tem perdido, quantos dinheiro tem passado pela sua mão e você tem deixado passar, quantas riquezas tem passado no seu caminho e você tem chutado. 2001, 2001 e 2002. Quem lembra do apagão? Apagou. O Brasil não tinha mais condição, a energia elétrica estava lá em cima. Era muito alto o custo da energia elétrica. As próprias companhias e as próprias empresas terceirizadas estavam fazendo racionamento de energia, porque senão as indústrias não estariam produzindo. Então, eles estavam fazendo racionamento na área urbana e para investir na área industrial. A própria área industrial estavam comprando hora sazonal, estavam investindo em equipamentos de economia. Aí aparece um louco, um camarada inteligente pra caramba, e criou um equipamento chamado Redulite. Aí meu irmão, lá em Belém, ele de tempo em tempo ele vinha andar na Santa Efigênia e ver coisas que as pessoas não percebiam. Ele tem um dom. Tanto que meu irmão, com a idade avançada, se tornou em advogado e hoje é um dos grandes advogados em Belém do Pará. E um camarada muito respeitado pela maneira que ele vislumbra as visões de negócio que passam por ele. E aí então ele me liga, olha, nós temos um negócio novo aí, vamos ganhar dinheiro? Vou vender meu carro e comprar tudo em Redulite. Mas a gente vai vender o carro, rapaz, como é que a gente vai trabalhar? Não vai dar certo. E aí lá ele me coloca no negócio. E aí nós começamos a vender. Quem não sabe o que é Redulite, é um equipamento que ele reduz até 23%, 24% a energia, reduzindo as harmônicas e reduzindo o lixo de corrente, né?
e tirando as frequências da elétrica, fazendo com que a temperatura que corre por dentro da fiação da carga e que ela volta para o medidor, aquilo possa ser eliminado através de aterramento e através desse equipamento. Era um negócio maluco que o camarada inventou em pleno apagão. Era uma mini transformadora de energia. Era um negócio novo que ainda ninguém conhecia. E nós compramos a ideia. E eu e meu irmão, passamos horas e horas, dias e dias estudando, tentando conhecer, pesquisar, saber como vamos falar, como vamos influenciar as pessoas a comprar. Eu digo, para a gente poder fazer isso, a primeira pessoa que nós vamos influenciar é os engenheiros. Começamos a ir nos clubes de engenharia, começamos a ir nas engenharias, começamos a ir nas faculdades fazer ensaio. Instalava para fazer ensaio, para provar, através de documentos dados por faculdade, por engenheiros, que aquele equipamento era bom para reduzir energia. E assim eu fui para vários lugares. Fui para Macapá, fui para aquela região, fui para Vigia, fui para muitos lugares. E aqui em São Paulo a gente vendia e a gente começava a fazer agora, sabe o quê? Vendia para as grandes indústrias, para esses frigoríficos que mexem com motores, com bomba, porque aonde tiver o motor tem propulsão, e aonde tinha propulsão tinha excesso de corrente, e a gente começou a aprender o que era aterramento de triângulo, aterramento não sei o quê, e ficamos espertos em tudo que era aterramento. E aí a gente já tinha outra composição, não era mais só o Redolite. Agora nós éramos craque dentro de todo o sistema de indústria e engenharia, com o aterramento que reduzia quase 8 a 7%, 7 a 8% da economia. Começamos a aprender o que é banco de capacitor, o que é hora sazonal, e começamos a dar aula para supermercado que tinha gôndolas abertas, né? E o negócio começou e começamos a ganhar dinheiro. Vislumbrar uma oportunidade. Esta é a palestra que eu estou dando. Não perca, fique atento. Nós estamos vivendo uma guerra na Ucrânia. Vivemos um momento de pandemia e vimos os deputados e muita gente desonesta tentando tirar proveito do dinheiro. Mas nós, vendedores, empresas, nós não trabalhamos com desonestidade. Nós trabalhamos com a realidade de uma indústria que produz e daquilo que nós vendemos, para que aquilo venha agir com facilidade para uma empresa que quer crescer. Aí explode o sistema de automação no Brasil e no mundo. Você sabe por que a automação explodiu? Você sabe por que você tem uma televisão de LED? Porque foi inventado um pequeno equipamento, um minúsculo equipamento chamado relé. O mundo inteiro pôde se automatizar através do relé, o mundo inteiro pôde criar novos sistemas, as televisão de válvula acabou, as televisão de tubo acabou, porque o relé chegou. Agora o relé é o abertura e fechamento, criou-se os controles e criou-se as automação, esteira, computadores que automatizam sistemas industriais. E nós caímos novamente no aprendizado. Estudar tudo aquilo que tem no mercado e que pode ser negócio e que pode ser importante para o sucesso na carreira de vendas e negócio, precisa de especialização. Precisa que você se debruce no livro, precisa que você se debruce numa escola técnica, precisa que você aprenda. Olha, a briga que tem aí por causa das urnas eletrônicas. E os camaradas aí leigos tentando enganar a gente. Somos técnicos, quem lembra dos cassinos? Cassinos.
era em Santos, em São Paulo, aquelas pessoas de idade, tudo ainda em cassino, e tinha as maquininhas, maquininha de fazer o jogo, maquininha de fazer isso, tudo através do relé e com sistema de automatização, através de placas mortarboard e através de placas de placas de leituras automáticas com placas de alarme. E aí o que acontece? Começamos a trabalhar e consertar essas máquinas. E aí logo meu filho foi chamado para Simes do Brasil. Depois meu filho foi chamado para Petrobras. Sabe por que meu filho foi para Petrobras? Vou mostrar para você. Porque meu filho nós trabalhávamos com sistema de telefônica. Você já viu consertar telefone, a quantidade de fiação que tem quando você vai trabalhar numa caixa de telefone? De telefônica? É centenas de fios. E o nome daquilo, quando o cabo tira, chama-se medição de fio. E aquilo tem pares e tem cores. E se o camarada não conhecer aquilo, ele fica louco, porque ele não sabe de onde é aquela instalação telefônica. Ou de porteiro eletrônico, ou de central de portaria. Era maluco isso aí. Então, nós fomos para São Paulo, meu filho descobriu um equipamento que media o fio através de um bip e através de uma canetinha. Um negócio muito pequenininho, muito simples, muito comum. Nós chegamos até a inventar equipamento eletrônico. Meu irmão inventou um aparelho que se colocava em computador para virar o data show, chamado Remote Play, famoso. Foi meu irmão, o doutor Eliese, que inventou. Então preste atenção. E aí um dia, a empresa Petrobras, lá em Cubatão, através de uma empresa que era contratada, estourou uma tubulação, um fio, ou seja, um cabo, porque é um cabeamento que vem lá de Guarujá, lá de Mogi das Cruzes, daquela região, vem por debaixo da terra dentro de uma tubulação, e são motores grandes que geram para mandar o óleo lá para Itaquera. Vai mandando o óleo, vai puxando lá do Rio de Janeiro, pela bacia de Santos, e vai entrando ali, tudo por dentro de uma tubulação muito grande, e tem os cabeamentos. Cada cabo é a grossura mais ou menos de 2 dedos ou 1 dedo meu. Cabeamento grande. E um cabo daquele quebrou. E aquilo é dentro de um túnel, que precisa, o homem está todo fechado, porque ali tem gases, tem um monte de coisa. E os camaradas, uma empresa, deixa eu lembrar se eu lembro o nome da empresa. Essa empresa, ela teria que pagar multa de 5 mil ou 20 mil por dia, enquanto aquelas bombas não funcionassem. E esse cabeamento quebrado, eles não conseguiu consertar o cabeamento, não conseguiu ajeitar esse cabeamento. E aí o que acontece? Aí vem engenheiro de lá, vem engenheiro daqui, vem não sei o quê, não sei. Aí os cabas descobrem, tem um tal de Seu Souza, que ele conserta até câmara. Sabe aquela câmara que o bombeiro tem, que quando você tem queimadura? Me fugiu o nome dela agora, eu vou lembrar. E o caba consertou lá do hospital, lá de Santos, que ali vem técnico de longe, de fora, dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, e o caba chega o caba lá para fazer 2 horas de serviço é 30 mil reais. É câmara hiperbárica. E o doutor perguntou para mim, o senhor conserta esse negócio? Eu nunca disse que não sei fazer. De conserto, doutor. Só que eu esqueci de perguntar para ele quanto que era para consertar aquilo ali, né? E eu fui para casa, passei a noite inteira no computador estudando aquilo ali, e pesquisando e procurando tal, e eu não sabia que para consertar aquele negócio era dinheiro para caramba, era 30 mil reais. E aí a gente acostumado a dar aquele orçamentinho de 1.500, 2.000, 3.000. Aí fomos lá e consertamos. E o camarada ficou feliz, né, da vida. E aí assim, quando deu problema lá na Petrobras, os caras disseram, tem um técnico maluco aí que ele faz tudo.
E aí foi eu e o meu filho. O meu filho foi para lá e aí fez a proposta para os camaradas. Olha, eu conserto isso, meu pai conserta. Mas para consertar esse negócio, eu quero ser empregado, funcionário da Petrobras. A gente conserta hoje. O cara disse, vocês são doidos, rapaz, nós estamos 2 semanas pagando 20 mil reais de multa por dia, e você está falando que conserta isso hoje? Eu falei, mas tem esse detalhe. Então quem sabe, sabe, quem detém o conhecimento, ele tem a determinação de quanto ele quer ganhar, de quanto ele pode ganhar. Fala pro um jogador famoso desse aí, quanto ele quer ganhar. Vai fazer uma propostinha que ele não aceita. O cara tem o valor do seu conhecimento, da sua técnica. Aí meu filho chega lá com esse aparelhinho, com um cabeamento do tamanho de um cano da grossura de um cano de água, e um negocinho bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, com 2 ganchinhos na ponta. Aí tem toda aquela parafernália, põe a roupa, tem o camarada que entra lá embaixo, lá, para tirar os gases, tem não sei o quê. Aí o moleque entra lá, põe os ganchinhos na ponta do fio e vai lá para frente. Aquela conversinha de técnico que belisca o fio com um alicate de corte, certo? Aí mete a canetinha, aí ele apitou, sabia qual era o cano, qual era o fio quebrado. Resolveu o problema. Desmonta aquela trança, lá vem aquela carretilha grande e tal, puxa, troca o cabeamento, aí sai todo mundo de lá e liga o motor. 20 mil em quase 2 semanas de multa por dia, resolvido por um garoto, que é meu filho. E aí, foi para a Petrobras. E aí os engenheiros paparicavam a ele, colocaram, não tinha lugar para colocar o moleque, fizeram uma bancada para ele consertar a furadeira, consertar não sei o quê, e colocaram o garoto lá, e o moleque vinha almoçar, era na caminhonete, cabine dupla da Petrobras, vinha em casa e tal, e aí, sabe? Então, você tem que visualizar, vislumbrar o conhecimento que você tem e valorizar o seu conhecimento. Não existe sucesso na vida de uma pessoa que não estuda. Não existe sucesso na vida de alguém que não lê, que não para se renovar, que não para se recapacitar. O mundo roda, o mundo gira, os negócios giram, as coisas se movimentam. E mesmo eu hoje, velho, com cabeça branca, com 65 anos, não posso deixar de estar me reciclando para o sucesso do mundo moderno. E aqui eu passei para você várias informações importantes, tentando motivar você para que você possa aprender a visualizar oportunidades dentro daquilo que você tem conhecimento e aprender a ter oportunidade, mesmo aquilo que você não conhece, mas você correr e se aprimorar para deter o conhecimento daquilo que vai gerar divisas financeiras, que vai gerar economia, aplicação na bolsa. Se você não tem, olha, eu não vou fazer propaganda, se você não tem o Nubank, você ainda não sabe o que é Banco Central. Um grande abraço e até logo. Você que está me assistindo, você que está compartilhando dessa palestra, sucesso para você na sua vida profissional, na sua empresa, nos seus negócios. 2023 é ano de grandes oportunidades. Um grande abraço e até a próxima palestra. Um abraço para você.